uma conversa sobre o plano de redenção. Nós vamos começar essa ministração lendo a palavra do Senhor lá no começo de tudo, começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 1, depois nós vamos para o capítulo 3. Daqui nós vamos ler apenas o Gênesis 1 e o 26. Gênesis 1, 26. Então diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora o capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Gênesis 3, de 1 a 15. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar também pela nossa irmã Cleia. Recebemos aqui informação de que ela acabou de ir para a UTI, né? Ela estava internada já. Uma irmã querida nossa, está sempre no nosso meio. Vamos clamar ao Senhor pela vida dela. Deus, nós acabamos de cantar que para o Senhor não há impossíveis, e de fato nós cremos nisso. O Senhor é o Deus de milagres. E nós entregamos a vida da nossa querida irmã Cleia nas suas mãos. Que o Senhor esteja lá com ela, ó Deus amado. Que o Senhor esteja presente na vida dela. Que a boa mão do Senhor esteja ali. Que o Senhor, ó Deus, possa dar sabedoria aos médicos, no tratamento, na escolha dos remédios. Toda aquela estrutura do hospital, Senhor Deus, possa ser usada. Mas, sobretudo, que o Senhor esteja ali. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, porque ela teme a Ti, porque ela ama ao Senhor. Meu Deus, nós queremos receber boas notícias a respeito da nossa irmã Cleia em breve, Senhor. Nós a entregamos a Ti, bem como toda a sua família, nas Tuas mãos, para que sejam dependentes de Ti, para que estejam nesse instante sendo sustentados pela graça do Senhor. Entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção também nesse momento, quando vamos meditar na palavra do Senhor, falando sobre esse tema tão grandioso e importante. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e fala o coração de cada um.
aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo ou verão esse vídeo depois. Entregamos a Ti a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a Bíblia é um livro antigo, extremamente antigo. Como eu tenho dito, já disse alguns domingos atrás, um livro antigo escrito por cerca de 40 autores. 40 autores escreveram os 66 livros da Bíblia. Durante um período aproximado de cerca de 1.600 anos, demorou bastante tempo para que a Bíblia fosse escrita. É um livro cheio de nuances, detalhes, informações, personagens. A Bíblia tem personagens fantásticos. Certamente nós nos identificamos mais com uns do que com outros, mas são personagens maravilhosos. E histórias. A Bíblia é um livro com muitas histórias. Mas na realidade, queridos, a Bíblia é um livro, eu vou afirmar algo contraditório. A Bíblia é um livro de apenas uma história. Acabei de dizer que a Bíblia é um livro de muitas histórias periféricas, mas apenas uma história central. Uma grande história. É isso que a Bíblia é. Uma história de redenção. Essa é a história que está por detrás, o que é mais importante de todas as outras histórias. É composta, sim, como eu estou dizendo, de histórias menores que ajudam a contá-la, demonstrá-la, elucidá-la, para que nós compreendamos melhor. Mas a Bíblia, sobretudo, conta a história da redenção de Deus. O mundo foi criado por Deus, é isso que nós lemos aqui no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. O ser humano foi criado por Deus, é isso que nós lemos no versículo 26, quando a Trindade divina diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o ser humano foi criado por Deus. Mas no capítulo 3 que nós vemos que o pecado deturpou a raça humana, o pecado deturpou a relação do homem e Deus. E a raça humana, por causa do pecado, foi condenada à destruição eterna. Essa é a história da Bíblia, querido, que eu estou contando para vocês em poucas palavras. Um plano foi desenhado por Deus para resgatar esse ser humano que havia sido perdido. E Cristo, Jesus Cristo, o centro de toda a Bíblia, foi o executor desse plano maravilhoso. Por isso ele se encarnou, por isso ele viveu entre nós, por isso ele pregou o Evangelho, por isso ele morreu na cruz e ele ressuscitou para nos redimir. Esta é a grande história bíblica, que é a grande história do mundo, nós assim cremos. Para entendermos melhor, queridos, a necessidade da redenção, que é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, é preciso então que tenhamos uma visão mais ampla da Bíblia e da história humana. E por isso nós vamos olhar nessa noite para 3 quadros. Se eu fosse um pintor, estaria aqui pintando esse quadro para vocês, mas creiam em mim, eu não sei desenhar nem um sol, gente. Então eu vou pintar esse quadro falando nessa noite. E o primeiro quadro que eu quero trazer para vocês, quero que vocês me acompanhem, é o que eu vou chamar de a perfeição da criação. A perfeição da criação. Como eu disse, nós cremos que todo o universo foi criado por Deus, sob o comando de Deus, pela palavra de Deus. Deus foi o responsável pelo surgimento de uma realidade organizada, paradisíaca e perfeita. Nós vemos pela palavra de Deus, queridos, que o produto final da criação divina foi considerado bom. Você pode ler no relato da criação, a cada dia, ao final do dia, Deus olhava para a sua criação e a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Deus foi criando tudo perfeito.
Depois de criar o ser humano, queridos, a Bíblia diz que Deus olhou para a sua criação e aí ele disse assim, o autor bíblico diz assim, e viu Deus que era, alguém sabe? Muito bom. Parabéns para você, né? Quando Deus criou o ser humano, diz assim, viu Deus que era muito bom. Todas as relações nesse momento aqui eram perfeitas, tudo era maravilhoso. O principal diferencial do Jardim do Éden, queridos, era algo que nós podemos chamar de harmonia. Eu pergunto para vocês, tem alguma coisa melhor do que harmonia na vida? Se eu fosse escolher uma coisa, pastor, escolha uma palavra, eu escolheria a palavra harmonia. Porque quando a gente está em harmonia, é porque tudo está bem, tudo está certo, é uma sensação maravilhosa, as coisas estão indo bem. Então, a palavra harmonia descreve esse momento, a perfeição da criação. E essa harmonia, queridos, eu quero descrever essa harmonia para vocês agora, que representa essa perfeição da criação e esse momento que a humanidade está vivendo. Então, essa harmonia se manifesta de diversas maneiras, em diversas áreas. Então, queridos, nós temos aqui primeiro a harmonia com o Criador. A coisa mais fantástica do Jardim do Éden, queridos, era essa. Olha só o que eu vou dizer. A coisa mais fantástica do Jardim do Éden era Deus presente. Deus presente, queridos. Deus estava presente. O homem podia se relacionar diretamente com Deus. O homem podia falar com Deus. O homem podia usufruir da companhia agradável de Deus. Não tinha, queridos, aquela frase que a gente ouve hoje, as pessoas dizendo assim, Deus está vendo. Porque Deus de fato estava vendo, Deus estava ali. O homem não tinha receio de Deus, veja que maravilhoso. Não havia maldade, hipocrisia, desonestidade, máscara, falta de integridade. O pecado estava ausente nesse momento e isso fazia toda a diferença. A harmonia com o Criador, queridos, é o que descreve bem esse momento da história da humanidade. Mas não só a harmonia com o Criador, eu vou falar também que havia harmonia com a natureza. Hoje em dia fala-se muito, queridos, em harmonia com a natureza. A gente tem que estar em harmonia com a natureza. Mas nem de longe isso é o que os habitantes do Jardim do Éden experimentaram. Eles conviviam pacificamente com os animais, por exemplo. Eu fico assim imaginando, né, que um dia Adão lá passeava de girafa, um dia ele andava de camelo, outro dia ele andava na garupa de um urso. Vai imaginando comigo. Ele tomava banho cada dia numa cachoeira diferente que ele escolhia. A cada dia ele tinha uma refeição com uma variedade de verduras e frutas. Mamão, melancia e melão, as três preferidas minhas, todas começam com M. Tinha também jiló, cebola, abobrinha, não tão prestigiadas, né? Hoje o Leonardo me falou que gosta de jiló, né? E berinjela, né? Zenilda e Osvaldo. Ele podia colher as mais belas flores e dar de presente para Eva sem gastar nenhum centavo. Veja que bênção! Ele podia tirar uma soneca depois do almoço, debaixo de um carvalho gigantesco, sem ser interrompido por uma ligação do chefe. Veja que maravilha! Harmonia, queridos. Harmonia com o Criador, harmonia com a natureza, mas havia também a harmonia consigo mesmo. Veja só, queridos, uma coisa que era fantástica em Adão, e como você gostaria de ter isso. Adão tinha responsabilidades, mas não tinha preocupações. Quem dera a nossa vida fosse assim. Você ter responsabilidades, mas não ter preocupações, ansiedade.
ele tinha paz interior, ele tinha tranquilidade de alma, ele estava em harmonia consigo mesmo, ele não tinha traumas, mágoas, complexos, ressentimentos, ele não tinha problema com a estética. Você já pensou nisso, que Adão não tinha problema com a estética? Sabe por quê? Porque ele era o homem mais bonito do mundo, ele era o único, né? E ele era casado com a Miss Universo, então Adão vivia assim uma harmonia tremenda. Mas ele também tinha harmonia com o semelhante, queridos. Ele vivia em paz com a sua mulher, com a sua família. Ele desfrutava de plena paz e alegria e harmonia com a sua esposa. Como não havia cartão de crédito, shopping ou mercado, não havia nenhuma razão para desentendimento. Não havia violência, trânsito complicado, serviço público, fila, poluição, desemprego. Nós estamos falando sobre a perfeição da criação e sobre a harmonia que Adão, Eva e os seus estavam desfrutando. Assim era o mundo naquele instante, o mundo que Deus criou e Deus deu de presente para o ser humano. Maravilhoso, queridos. Mas volto a dizer e afirmar, qual era o grande diferencial do Éden? Não era a natureza, não era a ausência de problemas. O grande diferencial do Éden era a presença de Deus, a relação harmônica do homem com Deus. Mas infelizmente eu preciso pintar outro quadro nessa noite. Eu gostaria de ficar nesse quadro, falando sobre a perfeição da criação, como as coisas eram bonitas, maravilhosas, como tudo estava indo bem, como havia harmonia. Mas eu preciso falar sobre um segundo quadro nessa noite, que é a destruição da queda. O primeiro é a perfeição da criação. O segundo é a destruição da queda. Isso está narrado, queridos, aí em Gênesis 3, que nós lemos. E Gênesis 3 é o capítulo mais dramático de toda a Bíblia. Talvez não tão valorizado, porque fala de um capítulo horrível, terrível da nossa história humana. Mas é o capítulo mais dramático de toda a Bíblia. E depois de descrever a magnífica obra da criação de Deus e a consequente harmonia do Jardim do Éden que eu estava descrevendo para vocês nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, o capítulo 3 de Gênesis começa com a palavra incômoda, inquietante. No português aqui é a palavra mas. Sempre tem um mas, queridos. Mas é uma conjunção adversativa, né? Que denota um contraste entre o que havia sido falado, exposto, escrito anteriormente e o que vai acontecer agora. Vai haver uma ruptura, vai falar de coisas absolutamente diferentes. Então, queridos, nós vemos aqui, mas a queda acontece e põe tudo a perder. Com a queda, aquela harmonia extraordinária do Jardim do Éden, vai tudo por água abaixo. O fato é, queridos, que Lúcifer, o anjo rebelde caído, assumiu a forma de uma serpente. Nós cremos nisso pela fé, e através de um diálogo sórdido e mal intencionado, decretou a queda do ser humano. A pergunta que vem à nossa mente é: por que o homem e a mulher fizeram isso? E agora, queridos, eu quero falar de razões por que eles fizeram isso e de efeitos. Quais foram as razões, quais foram as causas e quais foram os efeitos disso, não só na vida deles, mas na nossa vida. Então, nós podemos apontar 3 razões por que Adão e Eva pecaram, fizeram isso. Primeiro, por causa da insinuação do diabo. Essa é a primeira razão. Por causa da insinuação, de uma artimanha que Satanás engendrou.
O diabo questionou a veracidade e a autoridade da palavra de Deus. Você prestou atenção na leitura, no versículo 1, quando a Bíblia diz assim, quando o diabo fala aqui para a mulher, né? É assim que Deus disse. É assim que Deus disse. Ele está insinuando. Não comereis de toda a árvore do jardim. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Está colocando em xeque. Está traçando o seu propósito aqui, tentando engendrar a mulher. É assim que Deus disse. Meu querido, cuidado com as insinuações diabólicas que tentam te desviar, porque isso ainda continua acontecendo nos nossos dias. O diabo ainda tenta nos convencer de que não morreremos, e ele falou isso para Eva naquele dia. Vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês vão se tornar como Deus, e serão conhecedores do bem e do mal, tudo vai dar certo na vida de vocês. São insinuações do diabo. O diabo ainda tenta nos convencer de que as consequências não serão tão graves nas nossas vidas, e aí ele coloca pecados à nossa frente. O diabo ainda tenta nos convencer de que o plano de Deus, queridos, não é o melhor para nós. Então cuidado com as insinuações do diabo, porque assim como elas foram nocivas e tremendamente prejudiciais e mortíferas lá no passado, continuam sendo ainda hoje. Mas a segunda razão, queridos, nós temos aqui, por que Adão e Eva pecaram? Primeiro, por causa da insinuação do diabo, e segunda, por causa da atração pelo proibido. Por causa da atração pelo proibido, eu vejo que isso está muito na moda nos nossos dias. As pessoas são atraídas por aquilo que é proibido. O que é proibido é chique, o que é proibido chama atenção, o que é proibido é para ser feito. Então imagino, queridos, que o homem e a mulher se sentiam atraídos exatamente por aquilo que Deus havia proibido. Eu imagino que eles ficavam rondando aquela árvore, e foi lá, exatamente lá, que o diabo abordou a mulher e a enganou. Isso significa que a proximidade, queridos, com o pecado derrubou Adão e Eva e pode nos derrubar também. É por isso que nós temos que ficar longe do pecado. Eu estou me lembrando de uma frase sobre o pecado que eu gosto de usar bastante. Pecado, eu nem me lembro de quem é a frase, onde que eu li, eu sei que decorei, mas eu vou falar para você. O diabo, o pecado, aliás, pode te levar mais longe do que você quer ir. Pode te reter mais tempo do que você quer ficar. E pode custar mais caro do que você quer pagar. Você conseguiria repetir? Não preciso, tá? Vou dizer para você. O pecado, ele vai te levar mais longe do que você quer ir. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu vou só até ali e volto. Não. O pecado leva as pessoas mais longe do que elas querem ir. Ele retém por mais tempo do que ela quer ficar. E ele custa mais caro do que a pessoa está disposta a pagar. Por quê? Adão e Eva pecaram por causa da insinuação diabólica, por causa da atração pelo proibido, mas também por causa da presunção humana. Esse foi o cerne, queridos. O pecado original, o cerne do pecado original é a ambição, a presunção, a autossuficiência, o orgulho humano. Sob a proposta do diabo de conhecer tanto quanto Deus e de ser como Deus, a mulher e o homem sucumbiram. O homem não se contentou em ser feito à imagem e semelhança de Deus. Ele quis ser Deus. E esse ato de rebeldia representou um trágico desvio com consequências espirituais gravíssimas sobre toda a raça humana. Mas a outra pergunta que vem à nossa mente é: que consequências isso gerou? Se as causas foram essas que eu acabei de escrever, quais foram as consequências? E as causas podem ter a ver apenas com Adão e Eva, eles pecaram. Mas as consequências têm a ver conosco. Elas são sentidas. Elas são vividas por todos nós. Quais as consequências? Foram geradas por aquele ato rebelde de Adão e Eva. O primeiro deles, queridos, é o que eu chamo de ruptura. Houve uma ruptura.
Porque eu descrevi que havia uma ligação perfeita entre Deus e o ser humano. Havia uma harmonia absoluta. Havia uma relação íntima, profunda e direta entre o ser humano e Deus. Isso era maravilhoso, mas tudo isso foi perdido. Agora passa a existir a inimizade entre o Criador e a criatura. Há um rompimento irreparável, um rompimento espiritual irreparável entre Deus e o homem. Há uma separação por algo chamado de pecado. Ruptura, então, é a primeira consequência. Mas essa ruptura gerou a segunda consequência, que foi fuga. O homem que tinha uma relação perfeita com Deus, Deus estava presente no Jardim do Éden, e isso era maravilhoso. O homem que tinha um desejo profundo de estar na presença de Deus, agora passa a fugir dele. O homem se esconde de Deus, é isso que acontece aqui no texto. O texto nos descreve isso. Com medo, o homem se distancia de Deus. Mas Deus pergunta, Deus desde aqui já vai atrás do homem, dizendo: onde você está? Onde está você? Essa pergunta, queridos, e essa atitude de Deus vai se repetir durante toda a Bíblia. Onde você está, homem? É Deus procurando, é Deus querendo restaurar o homem. E essa pergunta continua sendo feita hoje. Onde você está? E quando Deus faz essa pergunta, é porque Ele quer trazê-lo para perto dele. Ruptura, fuga. A terceira consequência é castigo. Houve uma ruptura, um rompimento. O homem começou a fugir de Deus. Mas Deus precisou, nesse momento, impetrar o seu castigo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus havia dito que isso aconteceria. E Deus precisa ser fiel às suas promessas. E veja bem o que eu acabei de dizer. Deus precisa ser fiel às suas promessas. Promessas boas, promessas de abençoar e promessas de punir. Então Deus precisava ser fiel aqui à sua promessa de punir, de castigar o homem. A serpente é condenada a rastejar. Nós não sabemos como era antes, mas eu sei que cobra é um bicho. Você já lidou com cobra? Eu já fui do interior, queridos. Já vivi com medo de cobra. Já peguei em cobra. Já matei cobra. A serpente é condenada a rastejar. A mulher é condenada a ter dor para dar à luz. Eu não sou mulher, mas acompanhei a minha esposa em 3 processos de parto. E as mulheres aqui que já têm filhos podem testemunhar. O homem é condenado a suar a sua camisa para sobreviver. Lembra quando eu falei que o homem tinha responsabilidades, mas não tinha preocupações? Aqui, queridos, ele vai continuar trabalhando como ele tinha que trabalhar, mas agora é diferente, ele tem que suar a sua camisa. Do suor do teu trabalho comerás. A queda traz consequências imediatas, consequências físicas, consequências práticas para o ser humano. Castigo, ruptura, fuga, castigo. A quarta consequência é a expulsão. Expulsão da presença de Deus. A Bíblia diz, queridos, por isso o lançou fora do jardim. Gênesis 1, 23. Por isso o lançou fora do... Gênesis 3, 23, aliás. Por isso o lançou fora do jardim. O homem e a mulher são eliminados do jardim. Eles ganham, vou aproveitar em uma linguagem da Copa do Mundo, eles ganham um cartão vermelho de Deus. Eles estão fora. Estão expulsos. Foram expulsos da presença de Deus. E a quinta consequência, queridos, é morte. Houve uma ruptura, fuga, castigo, expulsão, morte. Aí muitos vão dizer assim, é uma pergunta que sempre se faz, né, quando se ministra: mas Adão e Eva não morreram. De fato, queridos, eles não morreram imediatamente, mas eles ganharam a sentença de morte. Isso não existia.
Eles não iriam morrer nunca se não tivessem pecado. Mas a partir desse momento eles ganham uma sentença de morte. E veja só a consequência terrível que isso traz para nós, porque a partir de então, todos nós temos que viver com a sensação de que a vida está se esvaindo. Isso é consequência do pecado. Eu já estou aí com meus 44 anos e de repente eu passo a pensar, puxa, 44 já é mais que a metade. A vida vai se esvaindo. Consequência do pecado, consequência desse ato de Adão e Eva. Perdição, pecado, morte espiritual são palavras que não existiam, expressões que não faziam parte do vocabulário humano e passam a fazer. Perdição, pecado e morte são as principais consequências desse ato de rebeldia dos nossos ancestrais. Mas o fato é, queridos, é isso que é importante nós entendermos, é que nós também estávamos naquele jardim e nós também fomos expulsos daquele jardim. Você entende isso? Por quê? Porque toda a consequência que atingiu a eles nos atinge também, porque não atingiu apenas Adão e Eva como pessoas, mas atingiu-os como raça humana. A partir de então, toda a raça humana foi afetada. Isso se chama em teologia de solidariedade da raça humana. Todos os seres humanos agora estão sob a maldição do pecado. Esse é o segundo quadro. O primeiro, a perfeição da criação. Algo maravilhoso. Um mundo que nós gostaríamos de viver. O Éden, o ideal, o paraíso. Tudo isso foi deturpado, tudo isso foi destruído por causa do pecado. Isso valeu não apenas para Adão e Eva, que ganharam a sentença de morte, mas para todos os seres humanos que vieram a existir depois deles. Destruição. Mas essa noite, queridos, eu quero terminar falando sobre o terceiro quadro. E o terceiro quadro é o âmago da mensagem dessa noite, do título da mensagem dessa noite, que é o plano de redenção. O plano de redenção. Eu gosto de pensar, queridos, no episódio do Jardim do Éden, para isso se tornar assim um pouco mais compreensível, talvez, para algumas pessoas que não entendam que o que aconteceu lá no Jardim do Éden foi uma coisa que nós podemos chamar de sequestro. A raça humana foi sequestrada, o ser humano foi sequestrado. E o salário do pecado é a morte. É isso que nós vamos ler lá em Romanos 6, 23. A partir dali, queridos, toda a raça humana estava num estado de rebelião e separação de Deus, dominada pelo pecado. A condição de todos, então, seria ou era de mortos espirituais. Mortos espirituais. E é por isso, então, que Deus precisou traçar um plano de resgate espiritual. Nós havíamos sido sequestrados por Satanás, estávamos em poder de Satanás, o príncipe deste mundo, dominados pelo pecado na condição de mortos espirituais. Então Deus precisou arquitetar e executar um plano de resgate. Brevemente eu quero descrever esse plano de resgate. Primeiro eu quero perguntar e responder: quais são as razões do resgate? Por que Deus fez isso? Por que Deus nos resgatou? Por que Deus traçou o plano de resgate? Eu vou responder para vocês de forma bem simples. Porque Deus quis. Deus é soberano. Porque Deus se importou. Glória a Deus por isso, porque Deus se importou, queridos. Ele não podia não se importar conosco. Dar sequência à sua vida, sei lá, criar outro universo. Não sei o que Deus poderia fazer, mas Ele se importou conosco. Porque Deus amou.
Por quê? Quais as razões do resgate? Porque Deus quis, porque Deus se importou, porque Deus nos amou. Aí nós temos um versículo extraordinário da Bíblia. João 3,16, você sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Deus amou a mim, Deus amou a você, Deus amou as pessoas, e amou de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, Jesus, para que morresse na cruz do Calvário em nosso lugar, nos substituísse lá no lugar onde nós deveríamos estar, para que nós tivéssemos vida. Qual o modo do resgate, queridos? Então, por que Deus nos resgatou? Porque Ele nos ama. Mas qual o modo? O modo é a entrega de um substituto perfeito, Jesus Cristo. Alguém tinha que pagar esse resgate espiritual, e não poderia ser eu nem você, porque nós somos humanos, nós somos vitimados pelo pecado, nós somos pecadores, não poderíamos satisfazer a justiça de Deus, então precisaria descer alguém absolutamente perfeito e derramar e verter o seu sangue por nós, em nosso lugar, substitutivamente. Foi isso que Jesus fez. E Ele cumpriu cabalmente toda a exigência da justiça de Deus, dizendo: está pago, está consumado. E aí nós podemos ser justificados pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, essa é a obra espiritual que Deus opera, está operando e continuará operando em nossas vidas. Quem foi o responsável por executar o resgate? Jesus Cristo. Ele morreu substituindo a mim e a você. Mas finalmente, como Jesus operou o plano de redenção? Quero dizer algumas coisas aqui e encerrar. Primeiro, Jesus operou esse resgate entregando-se como cordeiro perfeito e derramando o seu sangue em favor dos perdidos. Ele entregou-se. Esse verbo é muito forte. Ele se entregou como cordeiro perfeito e derramou seu sangue pelos perdidos que somos nós. Jesus operou esse resgate cumprindo todas as exigências da justiça de Deus. A justiça de Deus, como eu disse, exigia que alguém sem pecado pagasse o preço. E Jesus veio e fez isso. Jesus operou esse resgate anunciando o Evangelho. O Evangelho da graça. O Evangelho que nós vamos ler lá em Romanos 1, 15, 16, 17, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, queridos. Poder de Deus. Para tirar-nos da condição de perdidos, de mortos espirituais e nos dar vida, e nos salvar, e nos redimir. O Evangelho que é a boa notícia que Deus transforma todas as coisas, todas mesmo. Todas mesmo, queridos. Você crê nisso? O Evangelho é o poder de Deus que transforma todas as coisas. Transforma as nossas vidas. Nos transforma enquanto pecadores. Transforma a nossa condição espiritual. Muda o nosso status diante de Deus. De inimigos para reconciliados, amigos de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho que é a boa nova de Deus, que fomos salvos de um grande perigo que estava nos ameaçando. O Evangelho que altera o nosso destino eterno. Antes o destino era o inferno, agora é o céu, por causa do poder do Evangelho. O Evangelho que é a convicção de que o Senhor Jesus reina sobre todas as coisas. O Evangelho, queridos, que em Jesus Cristo anula o efeito da morte, e vai dizer lá em 2 Timóteo que nos revela a imortalidade, ou seja, abre as portas da eternidade com Deus nos céus. O Evangelho, deixa eu dizer uma coisa muito importante. O Evangelho que exige arrependimento e fé. Qual foi, queridos, a primeira expressão de Jesus Cristo lá em Marcos? As primeiras palavras que Jesus falou. Eu costumo dizer, queridos, que essa é a primeira palavra do Evangelho. A primeira palavra do Evangelho não é bênção. A
primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É isso que todos nós precisamos fazer. Mas o Evangelho, queridos, por fim, que nos desafia a sermos arautos do Evangelho. O que é arauto? Quem fala, quem conta. Esse é o desafio final que nós temos. Somos resgatados, fomos impactados, fomos salvos, fomos transformados. E agora, nós temos que ser instrumentos da proclamação do Evangelho a outras pessoas. Esse é o desafio da igreja. Essa é a grande missão. Entender o plano de redenção de Deus. Como Deus nos resgatou. Ele criou um mundo perfeito. A queda complicou tudo. Mas Ele traçou o plano, resolvendo tudo isso em Jesus. Cabe a nós aceitarmos, crermos, confiarmos. Chegarmos à conclusão, de fato, o Evangelho é poderoso. Eu quero isso na minha vida. E aí, ser arauto do Evangelho de Deus, onde nós estivermos. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Ó Deus, nessa noite nós nos propusemos a ter uma conversa espiritual sobre o plano de redenção. Obrigado a Deus porque o Senhor criou o mundo. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós depois da queda. Obrigado porque o Senhor se importou conosco. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa e veio até nós. Obrigado pelo plano de redenção. Obrigado porque o Senhor deu Jesus Cristo, o seu único Filho, como substituto perfeito. Quando cada um de nós estava condenado à morte, sendo vitimados por um sequestro, o Senhor pagou o resgate através da morte do seu Filho. Que tenhamos, ó Deus, uma vida de arrependimento e de fé, nos arrependendo toda vez que nós não nos conformamos, que nós não obedecemos, que nós não cumprimos o desejo do Senhor para nós. E creiamos no Teu Evangelho, e que sejamos arautos, proclamadores da grande obra que o Senhor operou por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.